Bem-vindos ao The Debate. O nosso foco hoje é a norma regulamentadora número 13, a NR 13. Ela rege a segurança de caldeiras, vasos de pressão, tubulações. E a norma estabelece uma figura central, o profissional legalmente habilitado, o PLA, que é a autoridade máxima na inspeção desses equipamentos. Exato, e a questão que o material nos apresenta é, fundamentalmente, sobre a competência e a responsabilidade desse profissional, né? O que a norma realmente exige? Que o PH, com suas próprias mãos, com seus próprios olhos, execute pessoalmente cada etapa crítica. Ou ela permite um modelo mais de gestão, onde ele supervisiona uma equipe de especialistas, valida os resultados, mas, claro, mantendo a responsabilidade final. É uma questão de execução versus gestão, no fundo. Perfeito. E eu vou defender que essa responsabilidade do PH é tão absoluta que exige, sim, o envolvimento direto e prático dele. A letra da lei, na minha visão, não dá muita margem para interpretações que, diluam essa presença. Já eu vou argumentar que a norma é mais sofisticada, mais moderna, ela permite, e eu diria que até incentiva, um papel de gestor técnico, onde a competência do PH é usada de uma forma mais estratégica, validando processos, validando os resultados de uma equipe, sem precisar executar pessoalmente cada tarefa. Bom, vamos começar então pela base da minha posição, que é a própria linguagem da norma. Ela é muito enfática ao dizer que a autoridade para inspecionar é atribuída e a palavra é exclusivamente ao profissional legalmente habilitado. Para mim, a palavra exclusivamente é uma barreira. Ela não permite a delegação da autoridade de inspeção. Talvez o auxílio em tarefas operacionais mais mecânicas, mas a competência para julgar a condição de um equipamento, isso não pode ser transferido para um técnico. Sei, eu concordo que a competência não possa ser transferida. A responsabilidade final é e sempre vai ser do PH. Mas olha, a sua interpretação de exclusivamente me parece restritiva demais. O texto não diz que a execução é exclusiva. Ele diz que a autoridade e a responsabilidade são. E o próprio texto nos dá uma pista muito clara sobre essa flexibilidade. Que pista seria essa? A norma diz que o QAG deve supervisionar ou executar a calibração dos dispositivos de segurança. A conjunção ou é a chave de tudo. Não é um erro de digitação, não. É uma escolha deliberada que a norma oferece. Ela reconhece que a supervisão de um trabalho bem feito por um técnico qualificado é tão válida quanto a execução direta pelo próprio engenheiro. Porque a norma ofereceria essa escolha se a intenção fosse a execução pessoal e obrigatória em todos os casos. Mas calibrar um manômetro é uma tarefa. Inspecionar a integridade de um vaso de pressão é um processo que exige um julgamento técnico contínuo. A qualificação que a norma exige, engenheiro mecânico, naval com formação em termodinâmica, resistência dos materiais, não é para assinar um papel no fim do dia. É para ser aplicado durante a execução dos ensaios. Como que o PH pode garantir que o ensaio de ultrassom foi feito corretamente sem estar lá observando a técnica, a calibração do aparelho, a aplicação do gel? É nesses detalhes que o risco mora. A assinatura dele na RT, na anotação de responsabilidade técnica, pressupõe um conhecimento íntimo, pessoal, que, para mim, só vem com a participação direta. Mas aí você está, com todo respeito, subestimando a complexidade da engenharia moderna e o papel dos especialistas. Um inspetor com certificação em ensaios não destrutivos pode ter muito mais horas de voo, muito mais proficiência na operação de um equipamento específico do que o próprio PH. A competência do PH não está em ser o melhor operador de ultrassom da equipe, está em saber qual ensaio pedir, por que pedir, como interpretar os dados brutos que o técnico coleta e como integrar aquele resultado no panorama geral da vida daquele equipamento. Certo, mas isso nos leva a um ponto central. O que significa a responsabilidade direta que a norma tanto frisa? Eu insisto que direta significa envolvimento pessoal, supervisão presencial. Como um PH pode assinar um laudo que libera ou interdita um equipamento de milhões, colocando vidas em risco, baseado em dados que ele não viu serem coletados?
Isso me parece uma quebra na cadeia de responsabilidade. A responsabilidade é sobre o ato de inspecionar, não só sobre o relatório final. Mas espera aí. Essa sua definição de direta é muito focada no físico, no presencial. Isso é viável numa planta industrial enorme, com dezenas de equipamentos para inspecionar ao mesmo tempo? Eu vejo responsabilidade direta de outra forma, como a linha de imputabilidade. Se algo der errado, é o PH quem responde, legal e eticamente. A responsabilidade é dele, sem intermediários. Isso não o obriga a estar fisicamente em todos os lugares ao mesmo tempo. A responsabilidade dele é garantir que o sistema funcione, que os métodos sejam os corretos, a equipe qualificada, os equipamentos calibrados e que a análise final dos dados seja feita com o rigor que só a formação de engenheiro dele permite. É uma responsabilidade, eu diria, intelectual, de validação. Preocupada. A analogia com um gestor, por exemplo, não se aplica aqui. Um gerente não assina um laudo técnico garantindo que uma caldeira não vai explodir, né? O ato do pH é específico e com potencial de falha catastrófica. E isso me traz de volta a palavra auxílio. A norma diz que o pH pode contar com auxílio. Para mim, auxílio implica subordinação direta, imediata. O técnico é uma extensão das mãos e dos olhos do pH. Ele executa uma medição, mas é o pH ali do lado que interpreta aquele dado no contexto do histórico, do fluido, da temperatura. Mas essa visão de auxílio como uma mera extensão das mãos, ela não desvaloriza a especialização técnica que existe hoje? Em um contexto de engenharia complexa, auxílio tem que significar colaboração de especialistas. Um inspetor qualificado em ultrassom não é um mero operador, sabe? Ele é um profissional que seguiu um protocolo aprovado pelo PH, usou um equipamento calibrado e gerou dados brutos. O trabalho do PH é pegar esses dados e aplicar seu julgamento de engenharia sobre eles. Mas e o julgamento preliminar? A escolha do melhor ângulo para o transdutor? A identificação de uma anomalia sutil no visor do aparelho? Isso já não é um ato de julgamento técnico? Se o técnico toma essa decisão sozinho, o PH está na prática delegando uma parte do julgamento, o que a norma, no meu entender, veda. A norma centraliza a competência de julgamento no PH, e esse julgamento começa no momento da coleta do dado. Eu vejo seu ponto, mas discordo da premissa. O PH não delega o julgamento final sobre a integridade do equipamento. Ele delega a coleta de dados especializados para depois aplicar seu julgamento sobre eles. É uma otimização de competências. Ele define o procedimento. Quero que você faça uma varredura nesta solda, usando este ângulo com esta sensibilidade. O técnico executa. Se o técnico encontra algo inesperado, o procedimento deve instruir-o a chamar o PH. Ele não precisa estar lá o tempo todo, mas o sistema que ele criou precisa garantir que ele seja acionado nos momentos críticos. E isso nos leva à discussão sobre o SPI, né? Exatamente. Vamos pegar o caso do SPI, o Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos. A norma dá mais autonomia, prazos de inspeção maiores para empresas que têm essa estrutura. Por quê? Porque pressupõe um sistema robusto. Mas, mesmo nesse sistema, a norma exige que o PH tenha um papel central. Eu vejo isso como um reforço da minha tese. Mesmo com toda a estrutura, a responsabilidade não se dilui no sistema. Ela permanece pessoal, atrelada ao PH. Um modelo de gestão onde o PH fica no escritório analisando relatórios, na minha opinião, abre brechas. Brechas para que detalhes críticos passem despercebidos. Uma vibração anormal, uma manchinha de corrosão, coisas que só a presença no campo revela. Desculpe, mas eu simplesmente não concordo que um sistema de gestão robusto seja menos seguro. Eu argumento que é o exato contrário. Um sistema como um SPI, com procedimentos, qualificação recorrente de pessoal, rastreabilidade e auditorias, é inerentemente mais seguro do que depender do heroísmo de um único indivíduo. Um indivíduo que pode estar sobrecarregado, pode ter um dia ruim ou simplesmente não ter a especialidade necessária para aquele ensaio específico. Mas a busca pela eficiência de um sistema não pode comprometer o rigor. O prazo estendido para o SPI é um benefício, mas a contrapartida é que a responsabilidade do PH é ainda maior. Ele é o garantidor de que aquele sistema todo está funcionando. Como ele pode garantir isso da mesa dele? Porque o papel dele se transforma. Ele não é mais o executor tático.
Ele se torna o gestor estratégico da integridade dos ativos. A responsabilidade não se dilui, ela se eleva. É muito mais eficaz garantir que 10 equipes de inspeção sigam um procedimento rigoroso e validado por ele, do que ele tentar microgerenciar cada inspeção sozinho. A norma reconhece essa maturidade ao conceder mais autonomia ao SPI. Não é um relaxamento da segurança, é um reconhecimento de que a gestão sistêmica da segurança é superior. O PH garante a segurança através da robustez dos processos que ele mesmo implementou e audita. Entendo a lógica do sistema, mas a realidade é que sistemas falham. Procedimentos podem não cobrir tudo, e quando a falha acontece, ela acontece num ponto específico. É nesse momento que a presença de um engenheiro sênior, experiente, com a responsabilidade legal, faria diferença. A gestão à distância, por mais bem intencionada que seja, cria um distanciamento que eu acho perigoso entre o responsável e o risco. Mas a presença física também não é garantia de nada. Um único engenheiro, por mais genial que seja, não domina todas as técnicas de inspeção com a mesma profundidade que uma equipe de especialistas. O modelo de gestão não é um distanciamento do risco, é uma abordagem diferente para mitigá-lo. Ele troca a dependência de um único ponto de falha, o PA executor, por um sistema com múltiplas camadas de verificação. A competência do PA é o cérebro que comanda esse sistema. A meu ver, essa é a forma mais inteligente e segura de exercer essa responsabilidade imensa num ambiente industrial tão complexo. Bom, resumindo o meu ponto, a linguagem da NR13 com palavras taxativas como exclusivamente, responsabilidade direta, me leva a uma interpretação conservadora, focada na máxima segurança. A competência do profissional habilitado é, para mim, pessoal e intransferível no ato da inspeção. Isso exige seu envolvimento direto e prático, pois a segurança desses equipamentos não pode ser subordinada a modelos de gestão ou eficiência operacional. O especialista precisa estar perto do objeto da sua análise. E eu concluo que, embora a responsabilidade legal final seja, sem dúvida, do PH, a norma é inteligente o bastante para permitir um modelo de gestão técnica. Um PH que desenha processos robustos, qualifica suas equipes e valida os resultados com base na sua competência, está cumprindo seu dever de forma plena e, eu diria, mais eficaz. Este modelo não dilui a responsabilidade, ele a exerce de forma mais estratégica, mais escalável, o que está alinhado com as melhores práticas de engenharia e gestão de ativos hoje em dia. Fica claro que nós dois concordamos que o objetivo final da norma é um só: prevenir acidentes. A nossa divergência está no melhor caminho para atingir esse objetivo, né? A discussão sobre execução direta versus supervisão gerencial revela essa tensão fundamental entre a letra da lei e a complexidade da aplicação prática. Exatamente. O material que a gente analisou mostra que a assinatura do PH numa RT carrega um peso enorme. A forma como essa responsabilidade é melhor exercida na prática, garantindo a máxima segurança, sem engessar a operação, é o cerne da questão. E essa é uma discussão que certamente continua muito em aberto no chão de fábrica e nas salas de engenharia de todo o país.